Agora vai ficar bonito. Bom, boa noite a todos, então. Vocês são do terceiro e quarto período, né, da Engenharia Civil. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é César. Tá? Eu sou professor contratado pela Engenharia Elétrica, mas também ministro aulas para Engenharia Civil, para Ciência da Computação, Sistemas de Informação e o que mais o Marco me permitir, né? Porque nessa pandemia a gente tem que trabalhar, né? Quem pode. E nesse momento eu estou podendo. Então, estou pegando as matérias que dizem respeito à engenharia elétrica, né? E ciência da computação. O meu background assim, profissional, né? Eu trabalhei na área da engenharia elétrica durante 30 anos, na Embratel, uma grande empresa de telecomunicações, onde eu tive a oportunidade de desenvolver-me como engenheiro, né? E já faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu também ministrava aulas a título de intercâmbio mesmo, né? Para os alunos da engenharia elétrica, tanto na FAM quanto na Anhanguera, agora mais recentemente só na FAM, e eu não estou mais trabalhando na Embratel. Então, a minha experiência toda eu estou tentando compartilhar com os alunos, tá bom? A gente está numa situação meio complicada, todo mundo sabe, devido à pandemia, né? A gente está tendo esse tipo de interação, que não é bem um ensino à distância, né? Eu considero esse tipo de aula que eu estou ministrando aula remota, e é um pouco diferente de ensino à distância, porque ensino à distância pressupõe que o professor grave as aulas, né? Disponibilize as aulas para os alunos e interage de outra maneira com outras ferramentas. No meu caso, a gente tem horário marcado, né? Então a gente vai estar aqui toda terça-feira, as 2 primeiras aulas, né? E a FAM me forneceu várias ferramentas, tá? Dentre elas, a FAM comprou o Google for Education, né? Uma licença especial do Google, onde ele dá acesso para os professores e alunos a uma ampla variedade de softwares e tal, que vão facilitar a nossa interação. Tá bom? Todo começo de semestre, na maioria das vezes vocês não sabem, né, mas a gente se reúne, os professores todos, com a coordenação e a direção de curso, para a gente traçar os objetivos para o semestre. Durante o semestre, nós temos algumas reuniões com a coordenação, reuniões de balizamento, né, para direcionar como que está sendo o ensino, a resposta da sala e outros problemas mais. E vocês já devem conhecer, o representante de sala, às vezes, é convidado para participar de uma dessas reuniões, onde ele vai poder levar os problemas que a sala tem encontrado, né, durante o curso e tal, e a gente tenta resolver da melhor maneira possível. E nessa reunião, eles apresentaram, nesse semestre, algumas outras ferramentas de técnica, ferramentas e técnicas, né, para que a gente possa tentar transformar essa aula remota numa aula um pouco mais dinâmica. Tá? Daí, eles me instruíram a fazer algumas coisas, né? Quer dizer, não só a mim, todos os professores. Por exemplo, uma das coisas que eles sugeriram para que eu fizesse, eu nunca não fiz, né? Mas assim, dar aula sempre com a câmera aberta, tá? E por quê? Porque se eu der aula desse jeito, com a câmera fechada, tá? Uma que transforma o nosso contato um pouco mais impessoal, um pouco mais robótico. E não é essa a intenção, né? A intenção é que vocês consigam interagir com o professor da melhor maneira possível. E eles, nessa reunião, nos incentivaram, tá, a sugerir a vocês também que, se possível,
vocês liguem as câmeras, tá? Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas César, eu não sei, eu tô aqui em casa, eu tô no quarto, eu tô de cueca, sei lá, sabe? Eu gosto de assistir aula sem camisa, de camiseta, né? Tô jantando, ou não tenho na minha casa um lugar específico, eu tô aqui na sala, daí os meus irmãos ficam correndo, as minhas crianças, quando eu tenho filho, ficam pulando em cima, gato, cachorro e tal, e eu não me sinto muito à vontade de liberar a câmera para a turma toda, tá? Mas essa é uma experiência que é interessante para todos nós, para que a gente fique mais próximo, né? Quando eu dou aula e eu estou olhando a cara de vocês, parece que não, mas o negócio flui com mais, vamos dizer assim, mais macio, a aula é mais gostosa, porque eu estou vendo vocês, tá? E eu sei, por exemplo, se o que eu estou explicando não está atingindo, se você não está entendendo, então eu posso repetir, né? Então, assim, não vou pedir que vocês façam isso agora, né? Mas eu gostaria que vocês, ao longo desses primeiros encontros que a gente tiver, que vocês vão pensando nessa possibilidade, tá? Criar coragem aí e liberar a câmera para que eu possa conversar com vocês, tá? As minhas aulas remotas são muito parecidas com as aulas presenciais, tá? Geralmente eu falo e vocês escutam, né? Tô brincando. Não é assim, não. Fica chato, né? Exatamente, Maria. Sem ver vocês, mesmo vendo foto aqui, parece que eu estou falando sozinho para a parede. E ninguém gosta de falar para a parede, né? E nem vocês, né? E é por isso que eu deixo sempre a câmera ligada. Assim, tomo água, vou tomar água, tomo água. Se eu precisar levantar para pegar um livro, alguma coisa, vocês vão ver o movimento, tá? Se eu precisar ir comer um lanche de pão com ovo, eu vou falar, eu vou comer pão com ovo, dá um tempinho aí, né? Se reúnem em grupo virtual aí, faz uma cartolina, um cartaz que eu vou comer pão com ovo. A ideia é mais ou menos essa, tá? E é assim, então como que eu faço, né? Eu não sei, eu não me lembro se eu já dei, se eu ministrei aulas para vocês. Eu quero acreditar que não, que é a primeira vez que a gente está se vendo, tá? Então, assim, mas tem alunos aqui que por foto parece que eu já dei aula, né? Mas não veio o caso também. O fato é o seguinte: como que são as minhas aulas? Eu geralmente eu uso apresentar, mas eu não gosto de apresentar slides, tá? Geralmente eu monto o slide durante a aula. Então, com as explicações, eu monto slides, tá? Outra coisa, eu tive muita dificuldade no semestre passado em fazer os slides com PowerPoint, porque ele limita muito em você escrever. Daí eu comprei uma mesa digitalizadora muito bonita, paguei baratinho, só que infelizmente eu não sei usar direito, tá? Quer dizer, não é que eu não sei usar, é fácil, é só conectar lá e escrever. O problema é que ela é muito leve, a caneta, é muito sensível a mesa e parece letra de criança, sabe? Então vou ter que comprar um caderno de caligrafia para aprender a escrever, né? E para passar a informação para vocês. Mas é assim, então a gente vai usar todos os recursos possíveis e que a FAN nos oferece, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de estar entrando no, nos respectivos e-mails acadêmicos da FAM, vocês devem ter recebido já um convite para participarem de uma classe que eu montei no Google Classroom, tá? Com todos os alunos dessa disciplina, né? Por que eu fiz isso? Porque lá eu vou poder postar formulários, provas, questões, algumas coisas de interação que vão facilitar a vida da gente, tá? Então, se vocês puderem, eu convidei todos os alunos, vocês já devem estar com o convite. Se não tiverem, deixa eu compartilhar minha tela aqui, e vocês já vão
Ó, vou compartilhar minha tela inteira, tá? Então, Boa noite. ô Marco, bem-vindo. Eu vi que você ia começar a aula, falei assim, deixa eu já interromper, senão eu não vou conseguir falar. Já faz uns 5 minutos que eu estou na sala aí. Ô, desculpa, eu não vi porque eu não... Beleza. Não, eu estava esperando a deixa. Pode deixar. Então, deixo você falar. Ok. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um semestre. Como perceberam, começamos do jeito que terminamos. Semana passada nós começamos um pouquinho diferente. Começamos com uma semana de palestra, acabamos resgatando aquela semana de engenharia que nós abortamos no semestre passado e fizemos aí uma semana um pouco diferente no começo do semestre para quebrar um pouco o ritmo, tá? Teremos outras palestras, tem uma das professoras também já me solicitou se fosse interessante para todos os alunos, mas isso vai acontecer mais no meio do semestre com um assunto bem específico aí, somente da engenharia civil mesmo, tá? Com relação à semana passada, eu deixei lá no portal, no quadro de aviso do portal, um recado, as instruções para vocês subirem os resumos, tá? À medida que vocês forem subindo o resumo, lá para o dia 21, acho que eu deixei até o dia 21, deixa eu até ver se é o dia 21, uma sexta-feira, é isso mesmo, sexta-feira, para vocês subirem esses resumos. Quem subiu o resumo e participou, não adianta só subir o resumo, eu tenho lá a lista de presença, o sistema, a TI, você sabia disso, César? Que a TI consegue, como administrador, tirar uma lista de presença, mesmo que ninguém escreva, ele sabe identificar pelo e-mail, né? Que é a forma de entrada. Eu faço isso também. Você consegue? Eu consigo tirar, depois eu ensino você. Ah, eu pensei que fosse só como administrador. Não. Eles podem liberar também as pessoas para fazerem esses tratos. Mas tudo bem. Tá. Então, assim, quem participou das palestras, subam lá o resumo. O resumo é uma coisa muito simples, dá mais ou menos, acho que 2 parágrafos, só para saber se vocês participaram ou não mesmo da palestra, tá? E aí você vai conferir horas de atividade complementar, tá? Então, é importante vocês não só participar, mas registrar isso e ter isso também no currículo de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje vocês têm aula, acho que depois é instalações prediais, né? Mas não é com essa turma, né? Com outra turma. Não, é com outra turma. É que você hoje está a noite inteira na civil. Estou confundindo isso. Depois os alunos vão ter aula com a Beatriz. Tá bom. Então, sejam bem-vindos. Bom semestre a todos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a ronda em todas as salas. Ontem eu achei que eu fosse fazer a ronda em uns 50%, 60%, eu acho que não atingi nem 20% das salas. E hoje eu vou tentar fazer no restante que dá para fazer, que algumas turmas estão com EAD, então nem adianta querer entrar em sala de EAD, que às vezes o aluno nem está lá. E aí, a partir, acho que de quarta ou quinta-feira, mais provável quinta-feira, eu vou deixar um link, quinta, aí segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem, vou colocar lá no aviso do portal, que é o jeito que eu consigo mandar a mensagem para todos, para vocês, se alguém precisar falar alguma coisa direto comigo, vai ter esse link, vocês entram, esse link, como essa sala aqui, vou deixar um link lá, mais ou menos das 5h30, 6 horas até umas 8 horas da noite, 7h30. O único inconveniente, se for algum assunto muito particular, que não é muito privado, aí depois a gente combina, então, uma sala separada, tá? Porque provavelmente o que vai acontecer, vai ter muito aluno entrando, e aí você vai estar falando alguma coisa privada, que você não quer que ninguém saiba, enfim, tem um pouco de privacidade, então, se for esse caso, a gente marca separadamente para a gente conversar, tá bom? Mas se for assunto corriqueiro, acho que fica mais fácil para a gente bater um papo e já encaminhar isso. Bom retorno a todos e bom semestre para vocês. Deixa eu só ler os recados. Tem alguém perguntou alguma coisa? Não. Não tem nenhuma pergunta específica. Professor, boa aula. Obrigado. Obrigado, Marco. Boa rodada aí pelas salas aí. Obrigado. Então, pessoal, daí eu ia compartilhar aqui para mostrar para vocês como que eu ministro as minhas aulas, né? Vou compartilhar a tela inteira, então.
Tá? Eu vejo que já pela experiência de vocês, inclusive no semestre passado, todos entram e deixam o microfone fechado, né? Obviamente, para não dar interferência, né? Para quando o cachorro do vizinho latir, a moto passar, não atrapalhar a aula, né? Ou outras coisas também que possam acontecer na casa de vocês. Tá? Só que assim, como a Maria falou, não só sem ver vocês, eu me sinto falando para as paredes, né? Eu também preciso escutar vocês, tá? E talvez seja mais fácil você falar, perguntar, interromper a aula, tá, através do microfone do que através do chat. Porque quando eu estou compartilhando a tela, por exemplo, agora, vocês devem estar, e eu não sei, né? Então, às vezes, eu vou perguntar para vocês. Vocês estão vendo a tela, né? Nesse caso específico, se você responder no chat, eu vou ler aqui e vou saber que você tá respondendo, né? Tipo assim, vocês estão vendo a tela em cheio, né, que eu estou passando? Né? Daí tem que dar o tempo do delay. Ó, o Carlos Roberto respondeu que sim, tá? Só que, se eu tiver, por exemplo, com uma apresentação em PowerPoint, quer ver, ó, deixa eu pegar uma apresentação qualquer aqui. Memórias, fibras óticas. Vai uma dessas aqui mesmo. Tá? Então, daí o que acontece? Eu já não estou vendo o chat, né? Então, agora eu preciso de uma resposta, pelo menos que uma pessoa diga se está vendo ou não a transparência do PowerPoint que eu estou mostrando. Quem que é o corajoso aí dessa turma aí que fala pra caramba? Fala pelos cotovelos. Tá dando para ver sim, professor. Beleza. Só que eu não sei nem quem é. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Tá? Mas então é isso. Olha só, eu acho que para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica e para você também ter a sensação de estar participando da aula de uma maneira efetiva, se você quiser, né? Além de deixar a câmera ligada para eu vê-lo, né? Seria interessante também de vez em quando vocês interagirem comigo durante a aula. Tipo assim, se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação que você queira colocar, você pode até colocar no chat, de repente o pessoal está vendo o chat, eu não sei como que é, se a grande maioria está assistindo ou tendo a aula através do computador, né, do notebook, ou através do celular, né, ou através do laptop, eu não sei, cada um tem a condição que tem, né, de ter ou não os equipamentos, tá? Mas é assim, as aulas, isso daqui ó, foi uma transparência que eu montei durante a aula, né? Então, por incrível que pareça, esses desenhos todos aqui no PowerPoint, cara, fui eu que fiz, né? Então, na hora que eu estava explicando, por exemplo, eu ia fazendo o desenho, né? Tá? E depois, o que acontece? É claro, de vez em quando o desenho sai bonito. Esse daqui eu já tinha copiado, claro, né? Não tenho tanta destreza assim, né? Mas esse daqui foi um que eu fiz e tenho certeza. Ó, comecei a fazer, daí eu vou mexendo, vou enfiando as fórmulas aqui, as formas, né? Vou duplicando, né? Sei lá. E eu vou fazendo a explicação conforme me vem na cabeça. E depois, né, que eu termino a aula, tá? Tem um monte de figura que eu vou no Google, né? De repente assim, vamos falar de, sei lá, que nem aqui eu estava falando de comprimento de onda e tal, né? Luz visível, como que é, como funciona e como que as ondas se propagam na fibra ótica e tal. E daí eu fui buscando no Google, tá?
Às vezes eu pego uma figura, eu entro, por exemplo, aqui eu fui no site do fabricante, né, porque todo mundo ficava em dúvida, né, de como que era um equipamento de última geração para transmitir sistema de DWDM. Não tem nada a ver com vocês, tá? Por quê? Vocês são engenharia civil, né? Então, aí que começa também a diferença do nosso esquema aqui, né? Eu uso muito isso daqui e é no PowerPoint que eu falei que eu tinha dificuldade de escrever, né? Porque você pega assim, eu quero escrever alguma coisa, tá? Tudo bem, eu posso pegar aqui a letrinha e escrever, certo? Beleza. Só que, veja bem, se eu tiver que colocar uma fórmula, um desenho que eu não tenho, por exemplo, eu quero fazer um gráfico, né? Poxa, vou fazer um gráfico de, sabe aquele gráfico da senoide. Eu não vou explicar, mas olha aqui, ó, quando eu pego o lápis, cara, eu vou escrevendo aqui. Até que eu tô craque no último aqui o negócio. Mas não era assim que eu fazia, entendeu? Por quê? Porque eu não tinha destreza. Agora eu estou pegando até com o mouse eu consigo desenhar. Mais ou menos, né? Dá para perceber que eu tentei desenhar aqui uma senoide, tá? Mas não ficou ainda legalzinha. Eu posso trazer para cá para explicar. Sei lá. Então, eu comprei a mesa digitalizadora e eu vou poder escrever no PowerPoint também. Vou usar o PowerPoint como se fosse uma lousa mesmo, né? Então, a gente vai explicar. Quem já teve aula comigo sabe que a minha lousa é uma zona, então meu PowerPoint é uma zona também. Olha só que bonito isso daqui, tá? Só que daí eu disponibilizo isso para vocês no portal, tá? E aí é importante também eu mostrar algumas coisas para vocês do portal, tá? Vamos lá. No portal da FAM, eu vou entrar aqui e vocês aí da casa de vocês vão acompanhar. Vocês estão vendo, né? Alguém pode responder aí? Sim, tá dando, tô acompanhando. Beleza, é isso. A minha preocupação é essa, vocês estão acompanhando. Por enquanto é só besteira, né? Aliás, a matéria inteira é besteira. Aí tem uma senha bonita aqui que eu tenho aqui que eu nunca lembro, né? Porque o portal começou a complicar a senha. Tá. Eu sou várias pessoas aí. Eu sou aluno, quer dizer, não é aluno, é que a gente faz treinamento também. Então, eu tenho RA de aluno, tenho RA de funcionário e tenho 2 RAs de professor. Olha que maravilha. Uma vez porque eu fui demitido e quando eu fui readmitido, os caras me deram um outro registro acadêmico e agora fica esse negócio. Teoricamente, eu não deveria ter disciplina vinculada nessa matrícula. Eu tenho só um TCC aqui, mas eu vou pedir para pôr nesse daqui. Quando entra aqui, vocês já conhecem, né? Vem a tela de vocês com o link, tá? No meu caso, eu vou no plano de ensino, a aula deve ser igual a de vocês, tá? E aí são as aulas que eu ministro. Putz, é aula pra caramba, né? Tá, vamos aqui no eletricidade. Tem o plano de ensino. Gente, o plano de ensino acho que não está liberado para vocês ainda, porque para mim aqui, ó, eu estou em elaboração ainda, tá? Mas eu só vou visualizar o que já está, para vocês entenderem, né? O que a gente vai falar nessa matéria, tá? Então, em princípio, a gente vai falar de alguns conceitos básicos de eletricidade. Tá? Para a gente isso importa, conceitos básicos de eletricidade. O resto aqui é babaquice, mas a gente vai ver ao longo do tempo, tá? Uma coisa que é importante é a avaliação. A exemplo do que aconteceu no semestre passado, eu não vou editar isso agora, mas a gente não vai ter a N2 e a N3, tá bom? A nota de vocês vai depender única e exclusivamente do professor que vos fala nesse momento maravilhoso. Tá? Então, é assim, a gente vai ter 2 provas, tá bom? A gente vai ter alguns trabalhos,
geralmente ajudo na nota quando o aluno tem muita dificuldade, com alguns pontos de incentivo, né? Que eu levo em consideração participação, presença, leitura, tempo disponível, né? Do aluno para vir nas aulas, interação do aluno comigo. Então, tudo isso eu levo em consideração, né? Porque, para mim, não para fã e para outros professores, para mim, o mais importante, na minha cabeça, é se você está aprendendo ou não. Entendeu? A nota, para mim, é consequência do seu aprendizado. Eu sempre falo isso. E aprendizado significa, assim, o aprendizado, ele é cumulativo, né? Cumulativo. Ou seja, ele vai acumulando ao longo do tempo. Você pode estar pensando aí na tua cabeça, tipo assim, poxa, mas eu estou fazendo engenharia civil, para que eu vou aprender eletricidade? Né? Principalmente eletricidade básica. Né? É o seguinte, você tem que ter na cabeça que você, antes de ser engenheiro civil, você é engenheiro. E engenheiro, ele é treinado, formado para pensar e resolver problemas. Tá? E você precisa conhecer eletricidade, tá? Para você ter conhecimento mais para frente sobre as instalações elétricas prediais, né? Porque, não sei se você sabe, mas você vai responder por isso também. Então, você não vai responder só pela estrutura física da obra, nem para o tipo de concreto que você fez, se a obra vai cair ou não vai, entendeu? Você também pode responder pelas instalações elétricas, né? Pelos para-raios do edifício, pelo sistema de proteção de descargas atmosféricas, né, que são os para-raios, pelo aterramento do edifício. Daí, se você não sabe o que é, você tem que aprender. E é para isso que a gente está fazendo eletricidade. Porque tudo isso que eu falei, a base para entender essas coisas é eletricidade. Tá? Então, é assim, não considerem essa matéria como se fosse um apêndice do curso. E é um erro muito grave de alguns profissionais da nossa área, né, alguns engenheiros, eles desmerecem algumas matérias ao longo do curso por achar que não vai ser necessário. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa matéria é uma matéria, está na grade, não só porque está na grade, mas é uma matéria que vai ajudar vocês no longo do desempenho profissional. Tá? E talvez você conhecer esse tipo de coisa vai te diferenciar de outros engenheiros que desmereceram essa matéria durante o curso. Tá bom? Mas a ideia é assim, então a gente vai ter 2 provas, eu vou marcar, porque a gente tem o plano de aulas aqui, ó. Tá tudo errado isso daqui, porque eu roubei, né, Ctrl+C, Ctrl+V do cara que deu essa mesma matéria no semestre passado e não fui eu. Semestre retrasado, no caso. Não fui eu. Tá? Mas tá aqui, né, a distribuição de aula, tá vendo? Ele previu prova colegiada, que a gente não vai ter. Então, a gente vai ter mais aulas. Né? E eu entendo que se a gente tiver mais aulas, a gente vai ter mais oportunidade de aprender. Tá bom? Então, e como que vão ser as provas? Geralmente eu faço teste, tá? E geralmente eu faço teste, caiu alguma coisa. Eu faço teste lá no Google Forms, tá? Então é por isso que eu solicito que vocês entrem lá na plataforma do Google. Como fazer isso? Tem uma sacadinha aqui que é importante vocês verem. Acabei de abrir uma nova janela do Google, tá bom? Aqui na minha casa, eu tenho várias contas do Google. Eu tenho a minha conta, que é a minha conta pessoal, que é a primeira que eu tive na vida, né? Quando surgiu o Google. Eu criei lá o meu César Calderaro Gmail, tá? Só que se eu clicar aqui, eu tenho várias, inclusive tem uma conta aqui cadastrada no Google do meu filho, né? Mas olha só que legal, eu tenho uma conta que é da FAM, tá? Ou seja, quando eu abro qualquer janela aqui no Google,
ao invés de ele abrir direto na aba da FAM, ele abre na minha conta original, tá? E eu tenho também uma outra conta, tá? Que é do meu YouTube. Eu não uso o YouTube que a FAM me disponibiliza, né? Quer ver, ó, daí você vem aqui, vou dar um switch aqui para vocês verem como que funciona, tá? Ó, daí eu fiz um switch na conta, tá? Então eu já estou com a conta da FAM. Bom, quando eu estou com a conta da FAM, nessa janela do browser, daí eu consigo ter algumas vantagens. Por exemplo, entrar no meeting automaticamente sem encher o saco do professor que está gerenciando a reunião, né? Por exemplo, eu estou apresentando a tela para vocês, tá? Se tiver um aluno da sala que está entrando, vamos imaginar assim, do celular ou do serviço, mas ele não mudou o Google dele para a conta da FAM, o que vai acontecer? Ele vai entrar como externo. Daí vai tocar uma buzina aqui para mim, e muitas vezes eu não vou parar a aula para ver o que está acontecendo. Então o cara não tem acesso. Porque quando o cara entra externamente, nessa tela do meeting, aparece aqui uma janelinha, né, dizendo que tem o fulano, Beltrano, está querendo entrar com e-mail que não é da instituição. Por que isso existe? Por segurança, né? Por quê? Porque senão, né, pode entrar gente na sala de aula, que eu não sei se é aluno, se entrou de fora, aceitei, daí o cara pode conturbar a sala de aula, deixar o microfone aberto, né, fazer barulho, sei lá. Sempre tem espírito de porco em qualquer lugar do mundo, né? Tá? Então, e daí eu tenho acesso aqui a todas as possibilidades que o Google me fornece, dentre elas o Google Classroom, tá? Mas olha só, como eu tenho vários e-mails, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou abrir uma nova janela do Google Classroom, tá? Ó, não sei se vocês estão conseguindo perceber, que está muito pequenininho para vocês, mas abriu uma nova janela, de novo, do e-mail original meu, tá? E eu só tenho essas duas aulas aqui, que na realidade, isso daqui é química lá do meu filho, né? Que eu entrei lá na sala para ver o que ele estava fazendo lá, como que o pessoal do Estado está dando aula remota também, né? Nossa, está dando estrutura atômica. Oh, legal, a gente vai ver isso. E uma janela que eu fiz para uma DP, para 3 alunos que não conseguiram fazer o e-mail institucional da FAM. Né? Daí o que eu fiz? Eu fiz essa sala. Mas viram, quando eu entrei na Classes, ele mudou de novo aqui. E eu tenho que voltar para o institucional. Quando eu volto para o institucional, daí... Olha, eu estou indo rápido que eu só estou mostrando, tá? Daí, assim, olha que legal, tem aqui o curso de vocês, né? E eu criei vários cursos, ó, por exemplo, instalações prediais, um aluno sequer da engenharia civil viu o e-mail e se inscreveu, tá? Aqui na eletricidade, 11 alunos já se inscreveram, né? Que receberam o convite e falaram assim, vou me inscrever nesse negócio. Como que eu fiz para mandar o convite? Eu fui aqui nas pessoas, tá? E mandei convite para todo mundo. Mandei para o Renan, para a Estela, para o Giovanni, para a Tawane, para a Isabela, para a Kathleen, para o Rian, né? Para a Anelisa, Karine, Rodrigo, Giovana, tá? Esses que estão mais em escuro aqui foram os que aceitaram. Tá? Os que aceitaram, quando eu mandar uma atividade aqui, tá? Criar qualquer coisa, um teste, uma pesquisa de satisfação, um questionário de envolvimento emocional com a matéria, sabe? Beleza. Só quem está inscrito vai receber. E daí, quando eles me devolverem,
eu consigo, né, pegar aqui, é que não está nenhuma atividade na turma, mas eu consigo reunir todas as notas de vocês numa planilha só. Exporto para o Excel, trabalho e tiro as médias. Então, quando o cara não manda, ele fica com 0, né? Daí ele fica bravo, fala, eu fiquei com 0, eu não consegui o e-mail institucional. Bom, então essa é uma das maneiras que a gente vai ter de interação. Tá? E abriu 2, né? Eu vou fechar essa daqui. Beleza pura. Então, vou voltar para o fã. E legal é que aqui também, né, no semestre atual, a gente tem lá as nossas atividades. Tá? Tá? Que não tem nenhuma para vocês, mas vocês já trabalharam com isso, vocês sabem, né? As atividades eu posso colocar aqui no Classroom para avisar vocês, tá? E posso também colocar aqui, tá? Tem um esquema aqui que é o plano de aulas. Cadê aqui? Plano de aulas. Vocês nunca tinham visto isso, né? Nenhum professor teve a pachorra de mostrar isso daqui para vocês, né? Olha que legal. Eu tenho um plano de aulas aqui, é aquela sequência lá que eu vou mudar, tá? Mas está tudo em elaboração, portanto, vocês não estão vendo isso daí ainda. Quando eu mudar isso daqui para elaborado, daí aparece lá para vocês. E nesse plano de aula, ó, que legal, eu venho em preencher e editar aula, tem tudo o que eu vou falar da aula, e aqui embaixo tem um jeito de colocar, que não aparece aqui, os links ou vídeos. Tá? O que é isso? Essa aula que eu estou tendo com vocês, eu estou gravando, tá? Então, depois que termina a aula, tá? Eu pego esse vídeo da aula, eu gravo, tá? E eu disponibilizo para vocês lá no YouTube, tá? Uma vez que eu disponibilizei lá para vocês, tá? Eu tenho que vir aqui no negócio da fã e colocar o link do vídeo para que vocês saibam que tem um vídeo disponível. Tá? Geralmente, vai naquele plano de aulas ou nas atividades. Tá? E daí vocês vão poder reassistir, dar um replay, ver 50 vezes a mesma aula, se quiserem. Só que eu vejo o seguinte, vocês têm muitas aulas, muitos professores, muitas atividades. Então, é assim, eu sugiro que vocês assistam de vez em quando, tá? Tipo assim, eu vou dormir. Coloca no YouTube lá, vê uma aula de um professor, uma aula de outro professor, dá uma revisada na aula para facilitar a vida de vocês, tá? Por quê? Porque assim vocês vão aprendendo aos poucos. Vocês vão ter a aula com a Bia agora, ela deve dar estruturas, né? Então, a aula dela é muito mais difícil que a minha, tá? E seria aconselhável, se ela gravar, porque eu não sei qual que é a metodologia que ela usa, né? Se ela fizer como eu gravar, é interessante vocês assistirem, né? Reverem as aulas, tá bom? Deixa eu ver se não ficou nada. Esqueci para a gente começar, né? Que a gente só tem 2 aulas e eu falo pra caramba. Eu acho que passei o recado. Rodrigo, você que está com o microfone aberto aí, conseguiu entender? Tá tudo legal? Sim, deu para entender sim. Beleza. Carlos Roberto, beleza? Sim, deu para entender bem. Tá bom? Quem mais aqui? A Maria, que falou boa noite. Aí. A Maria foi jantar. Isabela, tá aí? Tá com vergonha. Kathleen, tá aí?
Alô? Não, professor, estou aqui, eu ouvi tudo. É porque estava barulho no momento e eu não queria abrir o microfone. Aham, peguei no pulo, hein? Aham, beleza. João Paulo, tá aí? João, não. Giovana? Olha aí, professor, estou aqui ligadinho, ó. Eu tô dando falta aí para quem não fala. Então, o problema de dar aula remota é isso, né? Às vezes você pode estar falando para as paredes, né? Tá. A Larissa está aí, a Giovana não conseguiu abrir o microfone. Tá bom, não tem problema nenhum. O Eros está aí? Isabela, tá todo mundo ligadão aí, né? Bom, então vamos começar a aula. Já tem bastante gente. Bastante gente é mais que 5, tá bom? Vamos lá. Eu já estou compartilhando, tá? Eu vou fechar esse negócio chato aqui. Eu não sei bem o que é. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que queira questionar? Que tem alguma curiosidade sobre a aula, né? E queira se expor aí? Eu sou todo ouvidos enquanto eu vou abrindo aqui o negócio novo aqui. Não? A aula que você vai dar é algo parecido com a matéria de física também, nessa parte de elétrica? Então, na realidade, eu não sei quem preparou o currículo, mas tem tudo a ver com eletrodinâmica. Quem que está dando aula de eletrodinâmica para vocês? Ou eletricidade? Na física? Foi o Lorival. Professor Lorival? Então, o Lorival, ele foi até onde? Só para eu ter ideia, porque eu não tenho a programação aqui, eu não sei as aulas que ele ministrou. Ele passou tudo, ele passou a lei de Coulomb, passou campo, passou onda, passou resistor, capacitor, acho que ele passou tudo, chegou a passar tudo. Ué, então por que vocês têm aula comigo, então? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, eu vou mudar um pouco, então, né? Vamos fazer um negócio um pouco diferente para facilitar a vida. Claro, a gente vai ter que encarar isso tudo dentro da eletricidade. A gente pode dar um outro enfoque melhor, então. Pode ser? Eu vou em função do que. Quem que falou comigo? Foi o Carlos. Então, Carlos, é assim. A gente, teoricamente, a gente vai ver. A matéria é para ver a mesma coisa. Mas vamos ver a mesma coisa de um ponto de vista diferente? Talvez com um pouquinho mais de profundidade. Pode né? ser. A cobrança não vai ser com a profundidade, talvez, que eu aborde, tá? Aliás, eu gostaria de tranquilizá-los, né? Porque se vocês já viram isso em física, nossa, a eletricidade vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O que eu não posso fazer é mudar a ementa totalmente, entendeu? O que eu posso é fazer aprofundar um pouquinho mais, né? Algumas matérias, falar de alguns efeitos que eu tenho certeza que o Lorival não tocou, porque não faz parte da cadeira de física, tá? E vamos ver como que vai ser. Vocês tiveram aula presencial com ele ou foi aula remota? A minha turma, que é do terceiro, teve aula presencial com ele, mas bem pouco. A maior parte foi remota. A gente pegou a parte de ondas com ele, presencial. Aí praticamente o restante foi tudo remota.
E ele puxa pra caramba na matéria, né? É puxado. Puxado e acaba ficando bem complicado de entender. Então, vamos descomplicar isso, porque eletricidade, cara, não tem nada complicado. É claro, eu gostaria que vocês entendessem assim, qualquer matéria que vocês estão vendo, tem jeito de você aprofundar mais e complicar mais. Concorda comigo? Isso é fato, né? Que nem, por exemplo, a gente teve eletricidade no terceiro ano do colégio, tá? Só que a gente abordou eletricidade com uma certa profundidade que a lei das diretrizes básicas da educação entende que é a base necessária para que o aluno consiga, é uma base geral, né? Para que o aluno consiga ir para qualquer outro curso de exatas, tá? Não só exatas, né? Quem faz prendas domésticas também é bom saber um pouquinho de eletricidade para não ficar pensando besteira, né? Eu imagino assim, todo conhecimento é útil para a gente, tá? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai falar um pouquinho de eletricidade. Eu não vou aprofundar muito, tá? Mas eu vou tentar descomplicar, tá? O que o Lorival deve ter feito. Então, vamos chamar isso daqui de eletricidade básica descomplicada. Beleza? E vamos começar assim, então. Como vocês fazem engenharia civil, eu vou tentar fazer analogias que ajudem vocês a entenderem um pouco a matéria a partir dos exemplos, né, que vocês têm ou vão ter no dia a dia de engenheiro civil. Tá? Bom, engenheiro civil trabalha muito com material, né? Então vamos começar assim. Estados da matéria. Deixa eu controlar aqui o horário. Tá, beleza. Estados da matéria. Bom, todo mundo sabe o que é matéria, né? Da física. Matéria é tudo que existe no universo. Mas César tem a antimatéria. Bom, a antimatéria é que nem o PT e o Bolsonaro, entendeu? Tem o PT e tem o Bolsonaro. Tem a matéria e tem a antimatéria. Um dos dois a gente não conhece muito. E, no caso, a antimatéria é uma coisa nova que os cientistas estão descobrindo agora no universo. Tá? Existia muito cálculo para isso. Tá? Eles tinham, no cálculo, né, eles sabiam que existia, mas não se tinha evidências de que pudessem constatar a existência da antimatéria. Tá? E isso já leva a gente para uma maneira de pensar diferente, né? Tipo assim, o que a física é para a gente, né? A física nada mais é do que quando você tem um problema, você precisa resolver esse problema, você usa matemática para resolver esse problema e cria um modelo, né, de estudo, tá, para você tentar resolver esse problema. Então, tudo que a gente vai ver na física é isso. E a engenharia nada mais é do que a física aplicada a uma área específica, né? Engenharia civil é a física, tá, com base em matemática aplicada à engenharia de construção civil, né? E por que chama civil? Vocês sabem da história, né? Antes só tinha dois tipos de engenharia no Brasil, lá em 1800 e bola, né? Tinha engenharia militar e engenharia civil. Engenharia militar, porque o governo era militar, né? Daí eles faziam tudo lá dentro, engenharia militar. Aeronáutica, fazia engenharia aeroespacial, aviônica, elétrica, eletrônica, civil, inclusive, né? Porque a engenharia militar também fazia construções, tá? Mas abriu-se campo para fazer engenharia e o primeiro ramo que surgiu foi a civil, né? Que na realidade, quer dizer, não é a civil, é a engenharia de construções.
que estava dentro da civil. Tá? Depois os caras resolveram plantar, fizeram agronomia. Então, engenheiro agrônomo é junto com o civil, porque era civil, não era militar. O cara que não é militar é civil. E assim por diante. Tá? E aí criou-se a engenharia civil. Só que com o passar do tempo, as coisas foram... O conhecimento foi aumentando e foi se dividindo, e hoje a gente tem engenharias diversas, tanto na área civil, né, ou seja, que não é dos milicos, tanto na área militar. Por exemplo, se você sair da FAM e for estudar no ITA, né, você vai fazer engenharia aeronáutica, né, mas lá é um instituto militar, né, então a gente diria que lá é engenharia militar. Mas você vai sair e vai construir avião. Agora, se você fizer na, sei lá onde, na VUNESP, tá? Ou na FAM, se tivéssemos o curso de engenharia aeronáutica, você seria um engenheiro aeronáutico, né? Fazendo engenharia civil. Olha que interessante. E o civil mesmo, ficou só para a matéria de vocês. Mas o que importa é que é física aplicada, né? Então, a área de exatas toda está baseada na física. Tá? E a gente sabe que tudo que ocupa lugar no espaço, a tia Chiquinha lá da 8ª série falava para a gente, né? Tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Tá? E a matéria pode ser sólida, líquida e gasosa. Certo? Só que tem também um outro estado da matéria, que descobriram há algum tempo, que é a plasma. Tá? Então já são 4. Tá? E daí tem um outro negócio também, que a gente até brincou aqui, que é a antimatéria. Certo? Beleza. Então, cada vez que a gente vai conhecendo mais, tá? Vai fazendo mais experiências, a gente vai desenvolvendo mais modelos para aprender as coisas, mais experiência, etc., vão aparecendo coisas que a gente não sabia que existiam. Ou que algum louco, que nem Newton, Einstein, Kirchhoff, o Gustavão Kirchhoff. Gustavão, cara, é louco, cara. Imagina. O nego é retardado. Hansen, nossa. Os caras tudo louco, retardado, né? E daí não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Xvideos, cara. O cara ficava lá pensando, matemática. Cara, e daí o que ele fazia? Fórmulas, né? Modelos, fazia conta, cara. Imagina. E em vez dele ver um YouTube, não, uma série, né? Legal, não tinha Netflix. Ele ficava fazendo contas, tá? E quando ele fazia contas, ele chegava a algumas respostas que ele falava assim, caramba, eu sou bom mesmo, hein? Só que eu não tenho como provar isso daí, tá? E enquanto você não consegue provar e reproduzir em laboratório as mesmas descobertas dentro dos padrões científicos, tá? Os cientistas não consideram isso como sendo uma coisa real. Eles consideram isso como sendo uma coisa, uma hipótese, uma coisa pensada só. Não tem provas. Para vocês terem uma ideia, poxa, eu assisto Star Trek desde os meus 12 anos de idade. Então, desde 1978, eu assisto Star Trek, do Capitão Kirk, do Spock. Legal, eu gosto muito. Só que é ficção científica, tá? Só que era uma ficção científica que tinha vários planetas, tinha que nem Star Wars, né? Tinha muitos planetas, muitas naves, os caras iam de uma galáxia para outra e tal. E vocês sabiam que até meados da década de 90 não se tinha, astronomicamente falando, não se tinha prova de nenhum planeta fora do nosso sistema solar? A gente tinha cálculos, a gente tinha hipótese, a gente conseguia ver, sentir, medir, olhar para estrelas, mas a gente não tinha certeza se existiam planetas rodeando em volta das... É claro que hoje, para a gente, esse conceito é óbvio. Pô, tem estrela, tem planeta, tem asteroide, tem pó, tem poeira, tem água, tem planeta que tem água, tem planeta que não tem planeta que é gasoso,
Hoje, para a gente, o conhecimento está legal, mas até meados da década de 90, a gente não tinha essa certeza absoluta. Só com a evolução dos equipamentos de medidas é que a gente conseguiu entender a existência dessas coisas, né? E na eletricidade é meio complicado também, porque a eletricidade não é uma coisa que a gente vê, é uma coisa que a gente sente. Vamos fazer uma experiência? Todo mundo pega o dedo e enfia na tomada, os 2 dedos assim. Eu vou dar 5 minutos para cada um de vocês fazerem isso. Brincadeira, né? Você vai colocar o dedo na tomada? O que vai acontecer com você? Você vai levar choque, tá? Mas esse choque que você está levando, ele é a reação a uma coisa que você não vê. Você sente, concorda? Você não consegue ver a eletricidade, tá? E a eletricidade é tão legal para a gente que, além dela proporcionar luz, por exemplo, ela proporciona a possibilidade da gente, sei lá, andar de carro, né? Esquentar as coisas, né? Cozinhar coisas, tá? Daí você fala, mas eu cozinho no micro-ondas. Micro-ondas não é eletricidade. Na realidade, porque é isso que a gente vai ver ao longo do curso, né? São alguns efeitos que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, né? Mas não é nada místico também, né? Não é assim, Deus criou a eletricidade. Não, os cientistas fizeram testes. O problema é que se a matéria existe sólida, líquida e gasosa, tá? A gente também sabe da química que a matéria é formada por átomos, certo? O que são átomos? Átomo vem do grego lá, né, de indivisível. Então, átomo eu vou colocar assim, vamos ver se vocês concordam. Estado indivisível da matéria. O primeiro cara que descobriu ou pensou sobre isso, ele falou assim, nossa, e se a gente pegar as coisas, né, por exemplo, uma coisa sólida, um pedaço de pedra, e a gente for cortando ela pequenininho, quebrando, daí chega na areia, né? E se a gente conseguir quebrar a areia, quebrar, a gente vai chegar num negócio que é indivisível, e ele chamou de átomo. Então, eles achavam que átomo era uma bolinha, indivisível, tá? Gente, eu não lembro o nome desses caras, tá? Mas eu estou contando a história porque a gente vai chegar na eletricidade. Os átomos, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, né? A gente vai conhecendo em função do conhecimento dos outros cientistas que vieram antes da gente. A gente vai engrandecer o nosso conhecimento através do conhecimento dos outros engenheiros que vieram antes da gente. Os professores que tentaram explicar coisas para a gente, e a gente, com a nossa inteligência, a gente pegou aquela explicação daquele professor, juntou com a explicação do outro professor, juntou com o conhecimento da tia Cíntia, da 8ª série, mais o tio Pedrão lá, né, de Física 3, lá do colegial, do 3º ano, juntou isso daí e a gente pode descobrir coisas novas, né? Materiais novos, modos de você trabalhar fisicamente com as estruturas metálicas da engenharia civil, novos, né, modos novos de trabalho. Então, o conhecimento é importante. Só que para a gente ter conhecimento, a gente tem que, ou ampliar o conhecimento, a gente tem que voltar um pouco para saber da história, né? Porque senão a gente vai ficar falando que a Terra é plana, que não existe satélite, sabe, coisa desse tipo, né? Porque você nunca viu, né? Um aluno meu, terraplanista, e com todo o respeito, não estou tirando sarro, ele falou assim, poxa, mas eu não consigo acreditar que a Terra seja redonda. Eu falei, beleza, mas você acredita no celular? Ele falou, acredito. Eu falei, então, você acredita que tem sinal que vem do satélite para o seu celular, para a sua televisão? Acredito. Então, só que para o satélite existir, a Terra tem que ser redonda, senão ele não para lá em cima. A não ser que você pendure no domo. Mas, como que você vai furar o domo para pendurar um satélite se em cima do domo tem água?
Se você furar o domo, ele racha, daí inunda a Terra inteira. Daí ele ficou meio pensativo, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai pensando, existe um monte de coisas que você não precisa ver para acreditar. Só você sentindo como a eletricidade, né? Vamos falar também, então, de eletricidade, a gente vai falar do magnetismo, né? Que faz parte da eletricidade. Mas, no momento aqui, a gente precisa conhecer a estrutura da matéria, tá? E a estrutura da matéria é formada por átomos. É claro que o átomo não é uma bolinha, né? Hoje, a gente sabe que o átomo é uma bolinha, tá? Deixa eu mudar essa bolinha aqui, preta, tá? Vou escrever isso daqui, eu vou chamar de N, que é o núcleo, tá? E depois a gente tem algumas bolinhas externas. Opa, não é isso que eu quero fazer. Sentiu o drama, né? Vou pegar aqui. A gente tem algumas bolinhas externas, sem preenchimento. E vou contornar de verde grosso. Eu gosto de grosso, verde grosso. Bem bonitinho assim. Que daí eu tiro mais um aqui, ó. Que são, aqui a gente já conheceu também como eletrosfera. Certo? Vocês lembram lá da quinta série, lá quando a tia falava do primeiro colegial lá? Que a gente tinha um núcleo e várias camadas, e cada camada tinha uma letra, né, que era K, L, M, e nessas camadas a gente tinha... Ai, meu Deus do céu! E nessa camada a gente tinha bolinhas aqui assim, ó, que a gente chamava de elétrons. Vou desenhar de outra cor, vermelhinho, né? Então a gente tinha 2 elétrons aqui, depois a gente tinha mais elétrons aqui. E os elétrons ficavam rodando nas camadas. Vocês lembram-se disso? Tá? E daí, bom, essa foi a primeira ideia. Daí o pessoal de química, e vocês devem estar tendo aula de química, vai falar assim, bom, na camada K você só pode ter 2 elétrons. Na camada L você só pode ter 8 elétrons. Na camada N você tem 18 elétrons. Ah, eu não lembro. Não vem ao caso também. Tá? Que seja. Tá? Isso daqui era um modelo, né? O átomo é assim na realidade? Não, ele não é assim. Primeiro, que o núcleo, ele não é assim. Eu vou pegar o núcleo dele aqui, ó. Vou fazer uma expansão do núcleo. Tá? O núcleo, né? Daí a gente vai ver, deixa eu dar a mesma cor, que o núcleo ele é composto por prótons, tá? E nêutrons, tá? Nêutrons. Legal, prótons e nêutrons. É de cor diferente, tá? Eles ficam todos juntinhos aqui no núcleo, certo? E esses prótons e nêutrons é que vai dar a massa atômica, né? O peso do átomo. E a gente sabe que para o átomo estar estável, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? E de nêutrons também. Daí tem aquele negócio do isótopo, isóbaro, que também não vem ao caso, mas é um conhecimento interessante para a gente, né? Então, a matéria sólida, veja bem, eu estou na sólida, né? Ela é composta de átomos, o átomo era antigamente bolinha, depois ele mudou para um sistema, assim, parece o sistema solar, né? Que o negócio roda aqui em volta, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Tá?
Agora, a gente tem aquela distribuição de Linus Pauling. Vamos lá para o Google. O Google é o pai dos burros. Né? O Google, eu vou pegar um átomo do Google, tá? A gente vê imagens, tá? E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui melhor, mais bonita. Vocês estão vendo um monte de figuras do átomo. Isso são fotos do átomo? Não. Tá? Mas esse daqui talvez ajude a gente a entender melhor. Tá? Ele não tem mais aquela ideia que a gente tinha, tá? De ser um negócio desse jeito. O átomo, para a gente, tá? É algo assim agora. Tá? Inclusive, só para vocês terem ideia, a distribuição atômica ela é totalmente diferente, né? A gente usa aquela técnica do Linus Pauling, né? Porque cada camada tem a subcamada de valência, né? E daí a gente distribui assim 2s2, né? 2s2, 2p6, e a gente vai fazendo a distribuição, e a gente sabe que para o átomo estar estável, ele precisa ter ou 2 ou 8 átomos na última camada de valência. E essas camadas aqui, né, a última que a gente tem é camada de valência. Bom, ele precisa ter 2 ou 8 para estar estável. Se ele não estiver estável, ele vai ter que fazer uma ligação atômica, né, com outro átomo. Né? Então, daí formam-se os materiais. Dependendo da ligação que ele tem, o que ele faz aqui? Ó? Ele compartilha o átomo na última camada. Então, tá vendo? Nesse caso, que é um átomo de não sei o que aqui, ele tá com um e um compartilhado. E esse tá com um e um compartilhado. Então, os dois átomos, eles têm 2 elétrons na última camada compartilhando. E aqui ele forma a molécula da matéria. Bom, isso daqui pode ser sólido, pode ser líquido, que funciona do mesmo jeito, pode ser gás, que funciona do mesmo jeito. Pode ser plasma, que funciona do mesmo jeito, só que a temperaturas muito altas, e pode ser também antimatéria, tá? Beleza, só que acontece o seguinte, gente, tá? Quando o átomo, se for lá na tabela periódica, que é a distribuição dos átomos conforme as suas características, né? Seu número atômico, a massa atômica, você começa lá na tabela periódica com o hidrogênio. Vocês lembram da tabela periódica? Deve lembrar, né? Olha, isso eu não vou cobrar em prova isso não, tá? Só estou explicando para a gente chegar lá no negócio. Hidrogênio. Hidrogênio. Nossa Senhora. Pegar a tabela, que era isso que eu queria. Tabela periódica, ó. Não dá para aumentar aqui. Eu não quero ir para o site. Mas a tabela periódica, tá? O cara estava sonhando, ele queria organizar de uma maneira mais coerente os átomos, numa tabelinha para ele, porque ele era cientista, queria mexer. Né? Daí ele não conseguia, daí um dia ele sonhou com isso daqui. Né? Não tinha Netflix, gente. Lembre-se bem, não tinha Netflix. Daí o cara sonhou com isso. Tá? E daí ele organizou. Não tinha todos esses caras aqui, mas ele organizou de tal maneira que é assim que funciona. O hidrogênio tem 1, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4, o boro tem 5, o carbono tem 6, o nitrogênio tem 7, o oxigênio tem 8. O que é esse 8, 7, não sei o que lá? É a massa atômica, o número atômico, né, no caso. Tá? E o número atômico diz muito para a gente sobre o átomo. Tá? Bom, se esse cara tem 1, ele não consegue ser encontrado sozinho na natureza. Por quê? Porque ele precisava ter 2. Então, para existir o hidrogênio na natureza em equilíbrio, ele precisa se juntar em 2 hidrogênios. Tá legal? Tá. Só que ele pode ter um próton só
tá? Se o hidrogênio tiver um próton, ele chama prótio. Se ele tiver um próton e um nêutron, ele chama deutério. E se ele tiver um próton, 2 nêutrons, tá? Ele chama trítio. Olha que legal. Mas qualquer um desses, deutério, próton ou prótio, ele não consegue estar sozinho na natureza. Por quê? Tem que ter uma ligação. Tá? Nossa, dar aula com o Google é mais fácil. Olha que legal. Tá? Ele tem que ter uma ligação aqui, ó. Por quê? Ele vai compartilhar os elétrons. Tá? Beleza? Bom, e as moléculas, geralmente, elas se juntam, né? Os átomos se juntam conforme a quantidade de elétrons que eles têm para fazer as ligações químicas. Tá? Tanto as ligações do sólido, quanto as ligações do líquido, do gás. Tá? Tudo é assim. E, veja bem, ele precisa... Tem átomos, tá? Que tem 2 ou 3 elétrons na última camada. Tá? E tem átomos que tem 5, 6, 7, tá? Na última camada. Como que eu sei isso daqui? Ah, por causa da distribuição lá do Linus Pauling. Para quem não se lembra, só vou perguntar para o Google. Sabe o que eu falo sempre para o meu filho? O Google é a melhor coisa que inventaram na natureza para a gente. Tá? O poder do conhecimento está no Google. Só que você tem que tomar cuidado com o que você pesquisa, né? Porque é tanta coisa, tanto nego escrevendo besteira. Então, quando você pesquisar o Wikipédia, o Google, você tem que ter mais ou menos ideia certa do que você está pesquisando, tá? Por quê? Porque nem tudo que está no Google está certo. É uma distribuição conforme o Linus Pauling, tá? Que foi por experiência que ele fez. E a gente vai ver que cada vez que eu vou descendo aqui, eu vou aumentando a energia, tá? Deixa eu pegar um bonitinho aqui, colocar lá na... Olha que bonitinho. Sopa de feijão. Na camada K, 1, nossa, 2S2, 2P6, olha que bonito, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Olha que bonito, que eu vou copiar esse daqui. Tá? Olha que cara bonito também, ó, ele não tinha um dente. Legal, né? Acho que foi quando ele caiu. Não foi o Linus Pauling que caiu. Vamos aqui no PowerPoint. Tá? Então, essa é a distribuição. E se você olhar na tabela periódica, tá? Você consegue fazer a distribuição desse negócio, você vai ver que a massa atômica vai crescendo, e essas cores aqui querem dizer alguma coisa. Tá? Por que eu coloquei aqui 1, 2, 3, 5, 6 e 7? Tá? E aqui também vai 8. Também. Se bem que o 8 está estável. Porque é o seguinte, os materiais que têm 1, 2, 3 elétrons na última camada, é muito mais fácil deles ceder elétrons, tá? Para uma ligação química. Tá? E os que têm 5, 6 e 7, é mais fácil eles receberem elétrons. Isso faz sentido para a gente na química. Mas, na eletricidade, esse tipo de característica... Tá? Pô, César, mas o átomo pode ter 4? Pode ter 4 também, tá? Na última camada.
mas isso vai fazer uma característica dos materiais, em eles, tanto sendo sólidos, líquidos ou gasoso, tá? O plasma, eu vou pesquisar aqui, porque eu nunca fiz estudo, nunca perguntei para alguém que saiba mais que eu sobre plasma, né, nessa questão, tá? Aqui, ó, quando ele cede elétrons, a característica desse material é que ele é condutor, tá? Condutor. O que é o material condutor? Que ele conduz eletricidade. Ah, mas eu não sei o que é eletricidade ainda. Não tem problema. Você lembra da física lá do Lorival, ou você enfia o dedo na tomada e você vai saber o que é eletricidade, tá? E esses outros materiais é isolante. Olha só, o que é isolante? Você põe fita isolante no dedo, bastante, e enfia na tomada. O que vai acontecer? Você não vai levar choque. Olha que legal, porque você está isolado, tá? Então, existem materiais que são isolantes e materiais que são condutores. Isolantes do quê e condutores do quê? Isolantes da eletricidade, ou seja, são mais difícil, né, para passar a eletricidade através deles. E quando eles são condutores, é mais fácil passar a eletricidade através deles. Tá? Ah, legal. E como que eu vou saber? Bom, você vai fazer a distribuição, né, dos elétrons, vai ver quantos elétrons sobram na última camada do átomo, e em função disso, você pode classificar esses materiais como isolantes ou condutores. Ah, e quando ele tiver 4? Bom, aí é uma classificação especial que a gente não vê na eletricidade, tá? Mas a gente vê na eletrônica, que é o que a gente chama de semicondutores. Mas isso tudo, moçada, é importante saber, tá? Que isso acontece em algumas temperaturas específicas. Por quê? Porque se você muda a temperatura do material, ele pode ficar menos condutor, menos isolante, tá? E se você for a temperaturas muito baixas, você consegue até transformar o material em supercondutores, tá? Daí é uma coisa que a gente pode falar no futuro próximo, sobre supercondução, porque ela ajuda em muito a gente conhecer até algumas características, né, desses materiais que são usados para fazer tomógrafos, por exemplo, em hospitais, tá? Para fazer, sabe aquele trem que levita no trilho, né? Tem um monte de coisa que dá para fazer com supercondutor. Inclusive, é uma matéria que está sendo muito estudada, né? E, cara, se a gente for estudar materiais, a gente vai ver que tem algumas características dos materiais que são muito, mas muito legais para a gente trabalhar. Mas na nossa eletricidade, por enquanto, a gente vai só fazer isso daqui, né? Na aula de hoje, a aula introdutória, a gente só sabe que existem matérias, né? Estados de matéria, tá? A gente sabe mais ou menos o que são átomos, e a gente sabe que as composições, né, as matérias, podem ser condutoras ou isolantes em função, né, da disposição dos elétrons da última camada de valência, que é onde o elétron tem menos energia. E por que é a última camada? Porque, veja bem, o próton, ele tem uma carga e ele puxa os elétrons. E eles conseguem puxar os elétrons com mais força se os elétrons estiverem mais próximos dele. E lembrem-se, o átomo não é essa bolinha, é algo assim, tá? E detalhe, aqui a gente só está vendo um orbital. Outra coisa que é importante saber é que o elétron, ele não tem uma órbita fixa. Isso daqui fica rodando, gente. Tá? Isso daqui, ó, fica rodando. Tá? O elétron fica rodando em torno do núcleo, isso daqui fica rodando. Tá? Ou seja, o que a gente sabe é que existe uma probabilidade estatística de encontrarmos elétrons em algumas áreas do átomo. E se a gente for desenhar os orbitais, tá?
Deixa eu ver se eu consigo fazer outro negócio aqui do orbital. Orbitais. Tá? Existem vários orbitais diferentes. Tá? Deixa eu pegar uma... Tá? Mas isso vocês vão ver provavelmente, vocês verão isso daqui em química. Tá? Se verem, né? Porque talvez a engenharia civil não aprofunde tanto. Tá? Mas olha que interessante. Isso daqui é uma figura tridimensional. Por exemplo, um átomo que tem... Esse daqui é o primeiro orbital. Tá? O S. Da camada K. Tá? Esse daqui é o orbital P da camada L. Tá? E por que ele é feito assim, tipo cônico? Porque a gente nunca sabe, na realidade, aonde a gente vai encontrar o elétron. A gente sabe que ele está, provavelmente, dentro de uma figura que faz esse 8 aqui. Ah, mas e os átomos que são mais complexos? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Tá? Tá vendo quantos orbitais tem? Então, a gente vai saber se o elétron está aqui nas probabilidades de eles estarem aqui. Tá? Mas a gente sabe que tem um elétron que está mais afastado, num orbital que fica mais afastado do núcleo, portanto, ele está na maior valência. E se esse átomo, que tem mais ou menos os elétrons se comportando dessa maneira, tiver só dois elétrons, ou só um elétron na última camada, tá? Esse último elétron, ele pode se escapar do material para combinar com outras moléculas ou outros átomos desse material. E esse elétron, por que ele escapa? Porque a hora que ele escapar daqui, vai vir um outro e vai ocupar o lugar dele. Tá? E esses elétrons que estão muito distantes, a gente chama de elétrons livres. E eu duvido Deodó, que o Lorival tenha falado isso para vocês. Tá? Por quê? Porque a gente não é para entrar tão profundamente assim. Tá? Olha que legal, eu vou até pegar essa figura bonita aqui. Tá? E vou... outra coisa também é que se tem dois elétrons no mesmo orbital, tá? Cada elétron está rodando. E ele está rodando em sentidos contrários, para equilibrar o orbital. Tá? Então, assim, você sempre tem dois elétrons e os elétrons, eles rodam em sentido contrário. Moçada, é assim, o que aconteceu aqui? Eu falei um monte de química, tá? Não acrescentou nada na parte da eletricidade, quer dizer, acrescentou sim, tô brincando. Ah, meu filho, vem, fotinho, vem. Isso, tá? Tá? Mas eu apresentei alguns modelos atômicos para vocês, que foram descobertos ou tratados em momentos diferentes da nossa história da química e da física. Tá? Por que isso daí? Porque se você tiver esse conhecimento, vai facilitar para você entender o que é a corrente elétrica, o que são cargas elétricas, e por que a carga se distribui de uma maneira nos condutores e por que ela se distribui de outra maneira nos isolantes. Tá? E a gente vai saber que essas cargazinhas, né, ou carguinhas do elétron e do próton, é que vai facilitar ou não a nossa vida da eletricidade. Né? E se você está pensando que não vai servir para nada isso daí na tua vida, eu sinto lhes informar, mas vai. Tá? Isso vai ajudar em muito a vida de vocês, porque você não vai usar isso daí só para eletricidade. Você vai usar isso daí para cura de concreto, né, para reforço, para aqueles catalisadores que você usa no concreto, para solda, né, das estruturas metálicas que você vai colocar nas suas construções. Tá? Então, isso daí você vai levar em consideração. Esse conhecimento da matéria vai ser muito importante para que você consiga fazer até entender aquelas fórmulas loucas lá que os caras colocam, né? Aquelas constantes de Planck, de não sei o que lá, constante gravitacional, etc, etc.
Beleza? Olha, já é 8h31, tá? Eu gostaria que vocês entrassem no chat lá e escrevessem, por gentileza, presente embaixo do seu nome. Tá? A Isabela precisa instalar câmera e microfone, coitada. Se você precisar de ajuda, Isabela, só falar, eu não conheço muito, mas assim eu posso te ajudar, tá? Quem mais aqui? O João Paulo está aqui, está aqui. Tá, o Gleison está sem microfone. Cara, eu vou ver se eu procuro também na internet, para quem está usando o laptop, tem um esquema de você ligar o celular no laptop e usar a câmera do celular para servir de webcam. Eu faço isso. Então, você tem as manhas de fazer isso, cara? Tem, é só baixar um aplicativo que chama Irium. Isso. Faz um favor para mim, Rodrigo. Coloca no chat, tipo assim, para todo mundo ver, tá? Só coloca lá, William. Depois eu passo o chat para todo mundo. Pode ser? Pode. Alguma dúvida? Ficou legal a aula? Vocês acham que se levar a aula assim vai dar para aprender? Essa é a minha dúvida. Para mim ficou muito bom, sim. Então, tá bom, já tem um voto positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. Não adianta puxar o saco. 5 positivo, 6 positivo, 7 positivo, 8 positivo, 9 positivo. Tá bom, 50%. Legal. Tá? Olha lá, o programa que o Rodrigo está falando chama Irium, com N de navio no final, webcam. Você tem que baixar ele no seu PC e baixar o mesmo programa. Isso daí não é chinês, não, né? Vai ser qualquer... A China comunista aí ajudar nós. Tá? Tá. Então, o Rodrigo já está lá no Partido Comunista Chinês e nem sabe, cara. Mas tudo bem, né? É Irium webcam no PC, tá? Eu vou até colocar... De repente ajuda, viu, Isabela? Não sei. Daí você conecta com aquele cabinho que você põe para alimentar o celular, você coloca no PC, faz um link, né, e usa o negócio. Só que daí seu nome vai para o Partido Comunista Chinês lá, tá? Hoje em dia é bom, né? Porque combina com a vacina, daí dá tudo certo. Bom, eu vou parar de gravar essa aula e já vou esperar o pessoal a vir para aula de instalações prediais, tá vendo? Semestre que vem, talvez vocês tenham instalações prediais também. Olha lá, tem até um vídeo no YouTube. Eu vou colocar no PowerPoint aqui, ó. Eu vou salvar. Novo slide. Tá vendo? A gente vai sempre aprendendo coisas novas. Eu sabia que tinha, mas eu nunca usei. Tá vendo como o YouTube ajuda? Depois tem um filminho de eletricidade que eu vou passar para vocês. Videozinho de 10 minutinhos, tá? Dá para ver no banheiro. Se bem que no banheiro vocês assistem Netflix, né? Eu tô sabendo. Beleza? Então eu vou copiar aqui no PowerPoint e vou disponibilizar lá na sala. Beleza. Tá bom, gente? Abraço, beijo nas crianças, dá um beijo no pessoal, na mãe, no cachorro, né? E depois eu passo também o link. Vocês têm grupo dessa sala no WhatsApp? Sim. Tá?
Então, se o administrador do grupo não tiver vergonha de me colocar lá no grupo, tá? Eu não esquento a cabeça com esses negócios, não. Então, eu só vou parar aqui de gravar e continuo falando com vocês.